A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Livro de Mateus, ou Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? O Senhor Jesus está falando aqui sobre uma porta a qual devemos entrarmos. Mas ele diz: entrai pela porta estreita. O que significa essa porta estreita? Não é uma porta física, uma porta de madeira, uma porta de ferro, de alumínio, feita de bambu. Não. Se trata de uma porta espiritual. Quando a Bíblia diz entrai pela porta estreita, está falando que não é de qualquer maneira que se passa ou atravessa por essa porta. É necessário deixar as bagagens do lado de fora. Entrai pela porta estreita significa que devemos abandonar aquilo que não passará pela porta estreita. O que é? É o pecado. O pecado. A bagagem do pecado. A vida de bebedice, a vida afeminada, a vida na masturbação, na idolatria, na feitiçaria, a vida na jogatina, a vida nas drogas, a vida de adultério, a vida na pornografia, a vida na inveja, na cobiça, na ganância, no orgulho, na soberba, na ira. É necessário deixar essa bagagem. Mas para que possamos deixar essa bagagem de lado, é necessário renunciar. É necessário dizer não para as coisas desse mundo e dizer sim para a palavra de Deus, para o próprio Cristo. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Opa, então são duas portas. A primeira é a porta estreita que conduz à vida. Essa vida não é a vida física terrena, é a vida eterna com Cristo na glória. Mas também fala sobre uma porta larga. Essa porta larga, ela conduz à perdição. Essa porta larga, por ela pode passar, o pecado passa. As coisas desse mundo adentram por ela. Tudo aquilo que foi dito no início, que se deve deixar para adentrar a porta estreita, na porta larga, espaçosa, entra com facilidade. Não há problema. Mas entenda que são dois caminhos, ou seja, duas eternidades. Uma com Cristo na glória e a outra no lago de fogo e enxofre, com o diabo, a besta e os falsos profetas, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Amém? E a palavra segue dizendo: largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, muitos estão entrando pela porta do pecado. A porta larga, o caminho espaçoso. Porque para poder pecar, não precisa fazer esforço. Basta querer, desejar e praticar, fazer, dar luz ao pecado. Amém? Então, eu quero chamar sua atenção, você que está assistindo essa mensagem. Escolha a porta estreita. Escolha isso aqui, ó, a palavra, Cristo, a vida eterna. Amém? Muitos estão entrando pela porta estreita, pela porta larga agora. Na porta de um bar, no ponto de prostituição, numa viela portando um fuzil, numa vida
de nóia, nas drogas, no alcoolismo. Muitos na vida afeminada, muitos estão vivendo, entrando por essa porta larga que conduz à perdição. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus hoje te alerta. Cuidado. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Isso significa o quê? Que tem que ter renúncia. Para entrar no reino dos céus, tem que ter renúncia. Para ter a salvação com Cristo na glória, tem que ter renúncia, tem que abandonar as coisas desse mundo, pecado. Tudo aquilo que transgride a lei de Deus tem que abandonar e fazer a vontade do Pai, que está nos céus, o Deus Pai. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, o gozo celestial com o vosso Senhor Cristo. E são poucos os que acertam com ela, ou seja, os que são poucos que entram por essa porta estreita. Porque muitos não querem, muitos estão rejeitando, zombando, ignorando a palavra de Deus. Muitos não querem. Não querem. Ouça a palavra de Deus, guarde-a, receba no seu coração com alegria, pratique-a, viva, busque a Cristo. Não morra sem Cristo. Morra com Cristo. Almeje estar com Cristo na glória. Não viva no pecado, porque a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. É a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, para todos aqueles que crerem no seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Reflita sobre isso. Jesus Cristo está voltando. A porta da graça ainda está aberta. Amém? Em nome de Jesus, a paz seja com todos. Lembre-se, escolha a porta estreita e o caminho apertado, porque eles te conduzirão para o céu de glória com Cristo. Amém?